Obrigada, Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs da CIB. Hoje a gente chega no último capítulo derradeiro, o final do livro do John Piper, que nós temos meditado nele. Não jogue sua vida fora. Eu espero que você tenha sido tão impactado por esse livro quanto eu fui. Ao longo do livro, o John Piper ele vai argumentando, ele vai falando sobre o que é jogar a vida fora, né? E esse apelo que ele faz desde o início para não jogarmos a vida fora. E ele vai falando sobre a sua própria jornada, né? Pelo capítulo ele fala sobre a sua busca por uma paixão única para viver e viver para Cristo. Ele fala sobre depois o descobrimento da beleza de Cristo como sendo a nossa alegria. Depois ele vai falar sobre da gente se gloriar somente na cruz de Cristo. Depois ele vai falar sobre que viver é um risco. Ele fala que o risco é certo e é melhor perder a vida pela causa do Evangelho do que jogar a nossa vida fora. Depois ele vai falar sobre o alvo da nossa vida, que é fazer os outros alegres em Deus. Depois ele vai falar sobre como viver para mostrar Deus como gracioso. E ele tem um capítulo que ele fala sobre não desperdiçar a nossa vida das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Uma espécie de como a gente pode glorificar a Deus com o nosso trabalho. No capítulo 9 ele vai falar sobre missões. E agora, no último capítulo, que é o capítulo 10, ele faz, na verdade, uma oração. E, bom, não é minha pretensão explicar uma oração. Então, ao invés de explicar a oração que John Piper faz, minha proposta vai ser que nós pudéssemos orar com o John Piper. O título da sua oração, o propósito dela, ele diz aqui que é minha oração, que ninguém diga no final da vida, joguei a minha vida fora. Eu queria te convidar a orar comigo, Eu vou ler aqui, orando, e que a gente possa orar junto essa oração do John Piper. Ele começa dizendo assim: Teu amor constante, ó Senhor, é melhor do que a vida. Tu nos disseste isto de muitas maneiras. Com essas mesmas palavras o disseste pela boca do teu servo Davi. A tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Tu disseste isso nas palavras do teu apóstolo Paulo quando ele clamou na prisão. Meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ó Senhor, quanto melhor és do que a vida. Teu apóstolo Paulo não exagerou no que disse. Nos diz, não diz só melhor, e sim incomparavelmente melhor. Tu és tão melhor do que viver que teu apóstolo diz que morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Perder tudo que este mundo pode oferecer e ficar com o Senhor somente é lucro. Por que, ó Senhor, é melhor do que a vida do teu amor? Com certeza Davi nos dá a resposta pelo modo em que fala. Não diz, porque a tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios louvarão o teu amor. O que ele diz? Diz que ele louvará a ti porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Ó Deus, sabes como eu tremo agora por medo de que muitos daqueles que te chamam Senhor fizeram ser eles mesmos o prêmio e a glória de tua graça. Quantos, Senhor, fizeram o teu amor ser um testemunho do valor deles próprios? Como? Então a alegria deles é um descansar no teu valor ou no valor deles mesmos? Tantas décadas passaram, nas quais a mensagem constante que vem do mundo e mesmo de alguns ministros é esta, que o amor significa engrandecer um homem. E então, quando os homens com essa certeza ponderam que o seu amor pode significar, eles dizem o mesmo. O amor de Deus significa fazer muito do homem. Por prova, eles perguntam, você não se sente amado quando alguém chama a sua atenção para o quanto você tem valor? Eu respondo, antigamente eu sentia. Quando a vida era melhor do que o Senhor e não o contrário. Houve um tempo em que o amor era sentido assim, quando eu não podia conceber qualquer alegria maior do que a honra de meu nome.
quando eu estava tão absorto em mim mesmo que não podia conceber qualquer alegria maior do que a honra do meu nome. Quando eu estava tão concentrado em mim mesmo que era inconcebível a alegria surgir por eu admirar em vez de ser admirado. Ah, sim, eu já conheci como eu gostar de chamar o louvor dos homens de ato de amor e justificar o apetite disso com a prontidão para retribuir o mesmo. Como parece satisfazer esse amor entre nós mesmos de admiração mútua. Mas agora, graças à sua maravilhosa graça, eu vejo que é uma imitação. Tem suas raízes no Éden há muito tempo. O grande destruidor de nosso amor e alegria disse à nossa mãe Eva: Deus sabe que no dia em que dele comerdes fruto, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. Eva deveria ter dito: eu já sou como Deus. Ela deveria ter visto a tramóia, mas não viu. E há quantos não enxergam ainda hoje. Ela era de fato como Deus. Tu a fizeste assim, detentora da tua própria imagem. A vocação dela, teu alto projeto era esse: expor a imagem da majestade do Criador dela. E com a alegria e confiança dela, ela te engrandeceria. Mas então o pensamento mau foi semeado. Eu poderia ser como ele, de outro modo. Eu poderia ser alguém cuja majestade é vista, e o amor poderia ser definido como sendo engrandecer a mim. E assim entrou no mundo essa grande inversão a que chamamos de pecado. E o amor foi obrigado a ficar agora de ponta cabeça. Eu me aflijo, Senhor, só em colocar isso em palavras, mas aqui é com vergonha. Teu amor não significa mais que o Senhor faz o que precisa fazer a fim de tornar-se nossa alegria. Isso chegou a significar que o amor faz o que precisa fazer para que nós sintamos o nosso valor. Foi uma troca tristíssima, duplamente assim. Não só isso roubou de nossa alma aquela alegria única que tu, Senhor, projetaste para nos satisfazer para a eternidade, mas te defraudou do teu lugar honroso de ser o tesouro da nossa vida. E tudo que fizeste, desde aquele dia escuro no Éden, é planejado para acertar as coisas. Ah, temos toda uma história de ações e revelações que tu operaste para te tornar-te o centro de nossa alegria e tomares de volta para ti o mesmo lugar de honra no mundo, para ser o único a que teu povo possa dar valor mais do que a vida. Ah, que grande plano! Tornar a nossa alegria o eco da sua excelência, fazer o nosso prazer ser prova de que tu agora detens o lugar de tesouro em nossa vida. Fazer-te mais glorificado em nós, ó Deus, quando nós estamos satisfeitos em ti. Como pude eu ter sido, Senhor, tão cego a ponto de pensar que ser amado por ti significasse engrandecer a mim e não a ti? Como pude eu colocar meu olho em algum grande telescópio projetado para me alegrar com visões de galáxias e notar na lente um pálido reflexo do meu rosto e dizer: agora estou feliz e sou amado? Como pude me colocar diante do sol do entardecer, entre as montanhas da serra e a vastidão do mar e pensar que a alegria eterna viria de eu me engrandecer? Não, Pai. O amor é o seguinte: a grande custo tu te fizeste minha glória e meu orgulho. O custo foi infinito pelo qual tu te fizeste o tesouro da minha vida. Tu mandaste o teu filho, o fulgurante centro de toda beleza e teu amor. Tu entregaste ao escárnio, traição, espinhos, açoite, vara, punhos, pregos, vergonha e morte. Para quê? Para engolir tua ira, satisfazer tua justiça e enterrar todos os meus pecados tão longe como o leste é do oeste e no mais profundo mar, para que eu pudesse entrar no lar e ver a galáxia. Este é o teu amor, ó Deus, não para me engrandecer, mas para fazer o que fosse necessário para que eu despertasse para a alegria de te engrandecer por toda a eternidade. Como então Cristo não será meu único motivo de orgulho? Não foi só que Ele te comprou para mim, ó Deus, mas que Ele próprio é a tua perfeita imagem e o centro fulgurante do seu esplendor. O que tenho que não venha dele? Qual dom da vida ou fôlego? Que promessa jamais feita não recebeu nele o seu sim? Não mereço coisa alguma, senão o inferno. Contudo, todas as coisas são minhas nele, e somente pelo sacrifício dele
Ó Deus, não permitas que eu jamais glorie a não ser na cruz de Cristo, meu Senhor. E agora, será que nós que temos em tão grande estima a Cristo e sabemos que teu amor é muitíssimo melhor do que a vida, ajuntaremos como todo mundo nossos tesouros nessa terra? Será que não te ouviremos dizer, como disseste uma vez, tolo, esta noite lhe pedirão a sua alma? E então, de quem serão esses armazéns de abundância? Não permitas, ó Senhor, que enquanto o mundo está cheio de necessidade, nós nos sentemos e digamos, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Uma inversão terrível aguarda tal falta de amor. Ai daqueles que são ricos, pois já receberam sua consolação. Trememos com as palavras que disseste uma vez ao rico poderoso e impiedoso. Lembra-te de que recebeste os teus bens em sua vida e aquele pobre à sua porta recebia a dor, mas agora vem a grande inversão e ele tem consolo aqui, enquanto você jaz ali em tormentos. Ó Deus, tais riquezas são uma vida jogada fora. Protege-nos, Senhor, concede que ouçamos e atendamos a outro chamado. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Mas então perguntamos, que tesouro, Senhor? O Senhor sorri. Eu sou o seu tesouro e sua recompensa. Eu sou o seu alimento, a sua bebida, suas roupas de festa e o seu ganho eterno. Eu sou a sua vida e a sua alegria, que a tudo satisfaz. Uma espécie de calma, de alegria, eu digo, por causa de tanto sofrimento. Não posso superar a expressão o grande apóstolo Paulo, que chamou a sua vida de uma morte diária e colocou isso num paradoxo. Entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Pai, concede que a tua igreja ame a tua glória mais do que o ouro, que cesse o seu namoro com o conforto e com a segurança. Dá que busquemos o reino primeiro e deixemos outras coisas virem de acordo com a sua vontade. Concede, Senhor, que possamos nos mover em direção a ver as necessidades e não em direção a viver na tranquilidade. Concede que a firme finalidade de nossa segurança em Cristo nos liberte para arriscarmos nossos lares, saúde e dinheiro sobre a terra. Ajuda-nos a ver que se tentarmos proteger nossa riqueza em vez de usá-la para mostrar que não é nosso Deus, jogaremos fora a nossa vida, por mais que sejamos bem-sucedidos. Amado Senhor, eu tremo agora a orar pelos leitores, por aquilo que eu mesmo mal sinto. Mas já provei o que a nossa vida pode ser se eu e eles pudermos caminhar ao longo da onipresente margem da morte e sorrir com confiança total em que se caíssemos ou possivelmente fôssemos empurrados, seria ganho. Ah, que entrega, que grande liberdade, que invencível decisão de amar seria nossa porção se andássemos assim. Que prontidão de sofrer pela glória de Cristo. Que entusiasmo por mostrar aos pobres que gastaríamos e seremos gastos para fazer-os alegres em Deus para toda a eternidade. Todas as coisas são nossas em Cristo. O mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Todas são nossas e nós de Cristo. E nada disso por merecimento. Não permitas, Senhor, que qualquer pessoa que lê essas palavras tenha que dizer algum dia, eu joguei a vida fora. Mas concede pelo teu onipotente Espírito e tua palavra penetrante que nós, que chamamos Cristo de Senhor, o tenhamos como tesouro acima de nossa vida e sintamos no fundo da nossa alma que Cristo é vida e a morte é lucro. E assim possamos demonstrar o teu valor para que todos o vejam. E por nossa valorização dele, possa ser louvado em todo o mundo. Que seja magnificado na vida e na morte. Que toda vizinhança e nação veja que a alegria em Jesus liberta o seu povo do poder da cobiça e do medo. Que o amor flua de seus santos e que possa, Senhor, ser isso. Que ainda que custe nossa vida,
as pessoas se alegrem em Deus. Que os povos te louvem, ó Deus, que os povos te louvem, que as nações se alegrem e cantem de júbilo. Assume seu lugar de honra, ó Cristo, como tesouro do mundo que a tudo satisfaz. Com mãos trêmulas diante do trono de Deus e total dependência da graça, elevamos nossa voz e fazemos nosso este voto solene. Como vive o Senhor Deus, e é tudo que hei de precisar para sempre, eu não jogarei fora a minha vida. Por Jesus Cristo. Amém. Que essa seja a nossa oração, meus irmãos. Que valorizemos Cristo acima de todas as coisas e não joguemos fora a nossa vida. Deus te abençoe.